Paz do Senhor, queridos professores da classe Maravilhas de Sião. Espero que estejam todos muito bem. É um prazer estar aqui mais uma vez e poder colaborar para mais um preparo de aula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Assembleia de Deus de Campo Grande, presidida pelos pastores Alessandro Malafaia e Aline Malafaia. Meu nome é Joana Machado e hoje eu estou aqui para falarmos da nossa lição dessa semana, que fala sobre a participação das mulheres no ministério de Jesus. Eu já vou compartilhar com os irmãos o nosso slide que irá nos orientar em relação à organização do conteúdo. A nossa lição 11, ela fala da participação das mulheres no ministério de Jesus. O texto áureo fala: Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Lucas 8:3. Verdade aplicada. O Senhor chama mulheres e homens, a quem capacita com o poder do Espírito Santo, e usa na grande obra de evangelização e edificação da igreja. Objetivos da lição: reconhecer o amor das mulheres pelo Evangelho de Jesus, ressaltar a importância das mulheres para o ministério terreno de Jesus e saber que Jesus valorizou as mulheres tanto quanto os homens. Introdução. Nesta lição, veremos que a participação das mulheres foi relevante tanto para o ministério de Jesus na Terra, quanto para o início da formação e das atividades da Igreja nos tempos apostólicos. Tal realidade contrastava com a tendência de desprezo pelas mulheres daqueles tempos. Mas a graça de Deus e o poder do Espírito Santo se manifestam em mulheres e homens, pois em Cristo somos um. Gálatas 3:28. No tópico 1, nós falaremos sobre as mulheres no ministério de Jesus. O subtópico 1.1, o papel das mulheres no ministério. Vemos a importância das mulheres no ministério de Jesus sendo citada nos evangelhos, não como figurantes, mas como discípulas. Em Lucas, nós vemos mais citações de mulheres. E em Lucas 8:1 ao 3, vemos que elas seguem Jesus fazendo parte do grupo itinerante, algo que era extremamente ousado para a época. E que também derruba a falsa ideia de que o discipulado era exclusividade masculina. Lá em Lucas 8, do 1 ao 3, fala assim: Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Nós percebemos aqui que a atuação dessas mulheres era a participação, de seguir Jesus, mas elas também colaboravam com os seus bens, financiando esse ministério. Temos outros exemplos também de mulheres. Podemos perceber que em Lucas 1 fala de Isabel e Maria.
né, que foram portadoras da revelação profética. Em Lucas 2, fala de Ana, a profetisa, um exemplo de ministério espiritual feminino reconhecido ainda no- nos tempos do templo. A mulher que ungiu Jesus em Lucas 7. Jesus afirma que ela amou muito. A teologia da resposta ao perdão se manifesta nessa mulher, que muito perdoada, muito amou. Temos também em João 20, do 11 ao 18, que fala sobre Maria Madalena, a primeira testemunha da ressurreição, anunciando isso aos discípulos. Então, nós percebemos aqui, né, esse tópico, ele fala de papel. Então, a gente percebe que esse papel, ele é tanto com dons, talentos, bens, com tudo aquilo que elas tinham para oferecer. Algumas ofereceram o tempo delas, outras ofereceram os bens, né? Percebemos aqui que uma foi lá e ungiu o Senhor. Então, a gente precisa refletir sobre qual o nosso papel, então, enquanto homens e mulheres, no ministério. Como estamos atuando no ministério? E no tópico 1.2, ele fala que servir é um ato de gratidão. Quando nós falamos do serviço do cristão, ele não é um serviço igual aí fora. O serviço do cristão, ele não nasce de obrigação. Ele nasce de um coração grato, um coração que reconhece. E podemos ver isso nessas mulheres que, tocadas por Jesus, entregaram-se ao cuidado do ministério, com tempo, com recursos, com presença ativa. Elas serviam porque foram impactadas por Cristo. E em momento nenhum nós vemos Jesus cobrando dessas mulheres ser ungido, ser servido, ser seguido. Mas nós vemos essas mulheres que, ao serem impactadas, ao serem perdoadas, ao serem incluídas, começam a oferecer o seu melhor para o crescimento do reino de Deus. O amor demonstrado por essas mulheres é sinal da reciprocidade à graça que elas receberam. Receberam cura, receberam libertação, acolhimento, perdão e expressaram gratidão através de bens, através de tempo, através de recursos diversos. E ao olhar as ações dessas mulheres, me vem um questionamento. O que nós, que recebemos essa graça e que recebemos muitas coisas do Senhor, o cuidado diário dele, temos colocado nas mãos de Jesus como gratidão por tudo que ele fez e continua fazendo por nós? Servir é resposta. Servir não é cobrança. Jesus não exige, ele nos inspira. Mas será que nós estamos nos permitindo ser inspirados por ele? Será que estamos oferecendo a ele por gratidão e não porque estamos nos sentindo obrigados? Será que estamos reconhecendo os feitos do Senhor nas nossas vidas? Agora nós vamos para o tópico. Travou. Hum, deixa eu voltar aqui. 1.3. A relevância das mulheres no ministério de Jesus.
Jesus rompe com o costume cultural ao incluir mulheres em seu ministério. Ele não vê essas mulheres como meras coadjuvantes, mas como discípulas reais. E essa inclusão provocou nelas um senso profundo de gratidão, como nós vimos, e também um senso de pertencimento, porque elas não eram meras ouvintes, né? Uma plateia, elas participavam desse rei. Essas mulheres não foram chamadas ao púlpito, mas elas sustentavam o púlpito com generosidade e com fé. Um exemplo disso, nós podemos pensar na mulher samaritana. Jesus, ao dialogar com a mulher samaritana, ele quebra algumas barreiras, né? Ele quebra a barreira de gênero, porque ela era uma mulher, a de etnia samaritana, e moralidade, porque ela já tinha tido alguns parceiros. E ele também transforma essa mulher em evangelista. Então não bastou só quebrar a barreira para evangelizar, para levar a palavra dele, para levar para ela uma água que ela não teria mais sede. Ele também a transforma numa evangelista entre o seu povo, entre os samaritanos, como nós podemos ver em João 4:39. A mulher samaritana é uma das primeiras a compreender que Jesus é o Messias. E isso antecipa o papel feminino na proclamação do reino. Num contexto patriarcal, vemos Jesus incluindo mulheres. A palavra-chave, a primeira palavra-chave é Jesus. Então, os irmãos anotem para informar lá na hora da presença no domingo. O tópico 2: Jesus e as mulheres. Jesus não só interagia com mulheres, mas ele confiava missões importantes a elas. Esse era um gesto revolucionário para a cultura patriarcal, onde as mulheres eram social e religiosamente marginalizadas, elas eram deixadas à margem. O modo como Lucas relata essas interações revela o caráter inclusivo e restaurador do reino de Deus. No tópico 2.1, que fala nos passos de Jesus. Esse tópico ele fala sobre Joana, Susana e as outras mulheres, que está em Lucas 8:3. Joana, como nós podemos ver, era uma mulher rica e provavelmente uma mulher influente. Ela era esposa de Cusa, um alto funcionário do palácio de Herodes. E nós vemos aqui algo bem interessante, porque enquanto Herodes rejeitava Jesus, alguém do seu círculo íntimo sustentava o ministério de Jesus. Então percebemos aqui que Joana representa aqueles que, mesmo inseridos em estruturas de poder, usam seus recursos para o reino de Deus. Joana não é apenas generosa, mas ela é estrategicamente engajada. Temos também Susana. Ela é mencionada discretamente, mas ela é incluída entre aquelas que sustentavam Jesus com seus bens. Em Lucas 24:10, Joana e outras mulheres não apenas foram ao túmulo, mas elas foram as primeiras evangelistas da ressurreição. Um dado escandaloso para uma sociedade onde o testemunho feminino ele não era válido num tribunal. E aí a gente percebe que Deus deliberadamente escolhe
as que não tinham voz para anunciar a maior notícia da história. Não foi qualquer notícia. No tópico 2.2, Marta, a hospitaleira. Em Lucas 10, 38 ao 42, Marta abre sua casa para Jesus. Algo profundamente significativo, num tempo em que mulheres não eram encorajadas a receber homens em seus lares. E Marta, ela não só abre a sua casa, ela se preocupa em servir o melhor. Essa mesma Marta, em João 11, 20 ao 27, confessa que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. É uma das profissões de fé mais claras no Novo Testamento, comparável à de Pedro. Marta, ela não só abriu as portas da sua casa, mas ela abre a sua rotina, ela abre a sua cozinha, os horários, o espaço pessoal, a sua privacidade. E nós bem sabemos que Jesus não foi sozinho. Jesus, ele andava com os seus discípulos e, em alguns momentos, com mais pessoas. Então, vamos parar para pensar no nível de ajuste na rotina, na cozinha de Marta, em tudo que ela precisava fazer. Nós percebemos aqui que a hospitalidade, ela fala de um evangelho em ação, com acolhimento, com carinho, com atenção, com respeito, não só com palavras. Hospitalidade fala em aceitar que Jesus entre no ambiente, transforme a rotina desse ambiente e, às vezes, meus amigos, isso bagunça a nossa zona de conforto. Então, percebemos aqui que tem um evangelho de gratidão, né? Uma gratidão que ela também é uma ação, ela não é só com palavras, e a hospitalidade, que também não é com palavras, é com ação. No 2.3 fala sobre Maria a agradecida, né? A gente já até falou mais para trás sobre a gratidão, e agora vamos reforçar com a história de Maria de Betânia, que está em João 12:3. Maria de Betânia oferece a Jesus nardo puro. Era um perfume caríssimo. E ela pega esse perfume caríssimo e unge os pés de Jesus. E como se não bastasse que ela pega esse perfume caríssimo, ela enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos e deixa a casa inteira perfumada. Maria de Betânia, ela ofereceu a Jesus, não foi só um perfume caro, ela ofereceu a si mesma. Ao enxugar os pés de Jesus com seus próprios cabelos, ela abriu mão da sua honra, da sua aparência, da sua glória pessoal. Em 1 Coríntios 11:15, Paulo chama o cabelo da mulher de glória. Nós podemos perceber aqui que Maria entrega a sua glória. Enquanto muitos ainda estavam tentando entender quem era Jesus, ela já o reconhecia como Messias, como Rei, como Cordeiro que havia de morrer. E lá em João 12:3, tem a partezinha que fala assim: e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. O gesto de Maria não ficou limitado àquele momento. O perfume da sua adoração
mudou o ambiente. E é assim com a verdadeira adoração. Ela nos marca, ela nos transforma, ela nos purifica. Ser agradecido vai muito além de ser educado ou dizer, ah, obrigada. Maria nos ensina sobre uma gratidão ativa, uma gratidão reverente, uma gratidão transformadora. Gratidão verdadeira não é uma gratidão teórica, é uma gratidão que transborda. O que temos feito com a graça que recebemos? Nossa gratidão tem sido silenciosa ou tem sido expressa? Temos nos preocupado mais com o custo do perfume ou com o valor da presença de Jesus? Maria entendeu algo que muitos ainda não captaram. Gratidão é perfume derramado, não guardado. A casa se encheu com o cheiro da sua adoração. E que hoje eu, e que hoje os irmãos, e que hoje os nossos alunos, eles possam aprender com Maria. Que possamos entregar aos pés de Jesus tudo aquilo que temos guardado como glória própria. Abrir mão das picuinhas, das fofocas, das intrigas que contaminam os relacionamentos. E perfumar os lugares por onde passarmos com o bom perfume de Cristo. Que onde nós formos, que onde nós estivermos, que a nossa adoração ela possa transformar os ambientes e levar o bom perfume do Senhor. O slide está travando, e aí nós precisamos ter só um pouquinho de paciência, porque foi. A segunda palavra-chave é chama. Então, os irmãos podem anotar. A segunda palavra-chave é chama. O tópico 3. O papel das mulheres na igreja primitiva. Deixa eu só beber um pouquinho de água, que tá seco. A presença feminina no Novo Testamento é ativa, é estratégica e é espiritual. Em um contexto patriarcal, como já foi falado, a igreja acolheu, fortaleceu e honrou mulheres. Mulheres essas que, com fé e coragem, serviram como colunas da nova comunidade cristã. Em Gálatas 3:28, Paulo diz: não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Este versículo destaca a unidade, a igualdade que a fé em Cristo traz. Isso transcende as divisões e distinções sociais e étnicas. No tópico 3.1, fala de Maria, um grande coração. Em Atos 12:12, Maria, mãe de João Marcos, era anfitriã da igreja doméstica. E isso tem um enorme significado. A sua casa servia como base operacional da igreja em Jerusalém. Ela manteve a comunhão mesmo sob perseguição. E nisso ela mostra uma fé ativa, não apenas devocional. Ela não só adorava no seu lar, ela transformava esse lar em altar.
E possivelmente essa mulher era uma mulher de posses, mas ela pegava esses recursos e oferecia em serviço ao reino. Então, a gente percebe aqui que, mesmo com perseguições, ela oferece a sua casa, mas ela não oferece sua casa, ela oferece recursos também. E na igreja primitiva, né, a casa era um templo. E Maria foi uma das mulheres que transformaram o lar em um altar. No tópico 3.2 fala de Dorcas, uma mulher admirável. Em Atos 9:36 ao 42, fala sobre a história de Dorcas. É retratado em Dorcas uma fé ali encarnada, né? Ela é a única mulher do Novo Testamento explicitamente chamada de discípula. E isso não é um mero detalhe. A gente percebe aqui um selo de validação espiritual, um selo de validação eclesiástica. A morte de Dorcas causou comoção a ponto de levarem suas obras, né, as roupas que ela tinha feito, como prova de sua fé viva. Dorcas, ela não tinha púlpito, mas Dorcas pregava com agulha e linha. E aqui nós estamos falando de legado. E quando eu falo de legado, às vezes eu me questiono. E eu vou trazer esse questionamento hoje para nós e, e até estimulo que os irmãos tragam esses questionamentos, né? O que que nós temos deixado como legado? Dorcas, ela usava a costura para fazer a obra de Deus. E nós? O que temos usado a serviço do reino de Deus? No que você é bom? Porque aqui em Dorcas a gente percebe que tudo que temos, seja tempo, seja dinheiro, seja costura, seja limpeza, tudo, seja, eu sou uma ótima cozinheira, eu sou uma ótima cabeleireira, tudo que nós temos pode ser usado em prol do reino de Deus. Então, irmão, eu te desafio, descubra o seu talento e mãos à obra. Tópico 3.3. Lídia, um exemplo de hospitalidade. Em Atos 16:14 ao 15, Lídia fala sobre Lídia, que ela era uma comerciante de púrpura, um produto de luxo. Era rica, influente e temente a Deus. Ela foi a primeira convertida da Europa, símbolo de que o evangelho rompe fronteiras de gênero, de classe e cultura. Sua hospitalidade foi muito além do convencional, porque Lídia, ela insiste em hospedar os apóstolos. A casa dela provavelmente se tornou a igreja em Filipos, uma das comunidades mais queridas por Paulo. Isso nós podemos ver lá em Filipenses 1, do 3 ao 5. Lídia representa mulheres que combinam espiritualidade, influência e generosidade, sendo fundamentais para a implantação da, da igreja. A terceira palavra-chave: mulheres. A conclusão. As mulheres da igreja primitiva tiveram um papel importante na expansão do reino de Deus. Jesus permitiu que elas convivessem com ele e seus discípulos em um ambiente de respeito e amor fraternal, o que certamente despertou nelas um senso de utilidade nunca experimentado. Por amor e gratidão, aquelas mulheres abençoaram o ministério terreno de Jesus até o fim, enquanto o seguiam. Então, nós percebemos aqui, né, nessa conclusão, que fala é, que o papel delas foi importante
para a expansão do reino de Deus. E mostra aqui também que elas conviviam com Jesus e elas conviviam com os discípulos de Jesus e que elas eram respeitadas e amadas nesse ambiente. E que todo esse acolhimento despertou nessas mulheres um senso de utilidade, um senso de pertencimento, que elas não tinham experimentado, porque elas viviam numa época onde as mulheres eram marginalizadas. Então Jesus vem e dá protagonismo para as mulheres. Jesus vem e acolhe essas mulheres. Jesus vem e insere essas mulheres nesse projeto dele. E essas mulheres, elas foram também fundamentais para o financiamento do reino. Ao aparecer primeiro para as mulheres após a ressurreição, Jesus quebrou completamente as expectativas da época. Ele confiou às mulheres a primeira missão apostólica pós-ressurreição: anunciar o Cristo vivo. Jesus desarma os padrões humanos e dá às mulheres um protagonismo impossível de ignorar. Então, nós vemos aqui, né, as palavras-chave. Jesus chama mulheres. E a pergunta hoje não é se Jesus chama mulheres, porque nós vimos, né, ao longo dessa lição que Jesus chama as mulheres. A pergunta hoje é: será que estamos ouvindo? Será que estamos ouvindo o chamado de Jesus? Que Deus os abençoe e que vocês tenham uma ótima aula.